Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, respondo, eis-me aqui. Hoje a igreja celebra o dia de São Bartolomeu. Nós vamos ver no Evangelho quem foi São Bartolomeu. Então, juntamente, ele que foi fiel, que disse sim a Deus, que acreditou em Jesus Cristo depois de muita peleja, depois de muita discussão, de muita conversa, ele vai acreditar em Jesus. Por isso, nós somos convidados e convidadas neste momento de silêncio conversar com o nosso Deus. Esse é o momento de intimidade. Por isso é que eu, nesse momento, geralmente eu costumo falar sempre que quando a gente vai conversar com um amigo, geralmente, ou com uma amiga, a gente senta, primeiro prepara todo o ambiente, né, para a chegada dessa pessoa. E aí, quando chega, geralmente a gente oferece uma água, oferece um café, se tiver com fome, oferece o almoço. E depois é uma tendência bem natural da gente sentar para escutá-lo, para escutá-la, e também para ouvir, né? E também para falar, para partilhar a vida, né? A gente geralmente partilha tudo quando a gente tem assim um bom amigo e uma boa amiga. Então, Deus também é o nosso bom amigo e que Ele merece também que a gente sente. Às vezes a gente escuta o Evangelho andando, fazendo as coisas, por causa da pressa, aí é melhor parar, é melhor, se está com pressa, se tem que sair para o trabalho, fazer algo, é melhor fazer e na hora que estiver desocupado, para ficar só com Deus, ficar só com Jesus, né? Dar atenção só para Jesus e para nós mesmos também, porque esse momento é um momento único de intimidade, né? É um momento em que a gente vai perguntar para Deus e para Jesus se nós estamos fazendo a vontade, né, de Deus, se a gente realmente, se nós estamos realmente cumprindo a nossa missão, né? E às vezes é o momento também da gente pedir, da gente fazer os nossos pedidos, nossas preces. É o momento esse momento ele é único, é um momento de intimidade mesmo. Por isso exige de nós silêncio, um silêncio profundo e também exige de nós essa preparação, esse parar. Entra no teu quarto e ora o teu pai que te escuta, né? Então, nesse momento, meu irmão e minha irmã, vamos entrar em comunhão, né? Com esse nosso Deus, com o nosso Criador, nessa certeza de que Ele nos ama imensamente e de que Ele quer escutar também a nossa partilha, né? Ele quer nos escutar, né? Ele quer nos escutar. E às vezes a gente não tem às vezes a gente não tem com quem conversar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Aí tem Deus o tempo todo à nossa disposição, querendo nos ouvir. Por isso, nós vamos agora, nessa conexão com o nosso Deus, trazer presente as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas dificuldades, falar para Ele, né? E queremos também rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Queremos rezar neste momento pelo João Guilherme, pela Maria Gabriela Rodrigues, vamos rezar também pela Heloísa, o quadro dela continua o mesmo, né? Mas a gente sabe que ela está nas mãos de Deus e o milagre pode acontecer sim, né? Na hora de Deus, nós sabemos disso, por isso que a nossa missão é continuarmos rezando, né? Queremos também trazer presente o Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Tereza Ricelli Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia Lacerda, Janicléia Freitas, Orezina Maria, Solange Oliveira,
Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e família. E também vamos rezar pelo Nelson, que também não passa bem. Vamos rezando por essas pessoas. Nós também queremos trazer os familiares, né, de todas essas pessoas aqui. Rezemos também pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão doentes, que estão internadas nos diversos hospitais por esse mundo de meu Deus. Queremos também trazer presente todas as pessoas que nesse momento estão tristes, todas as pessoas que estão deprimidas, todas as pessoas que perderam, que estão perdendo a alegria de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos abrir hoje a nossa Bíblia em João capítulo 1, do versículo 44 ao 51. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Filipe se encontrou com Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Venha e você verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse: Vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, hoje a igreja celebra o dia de São Bartolomeu. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é que tem a ver o evangelho com São Bartolomeu? Nós já sabemos que São Bartolomeu, um apóstolo de Jesus. Naquela época era comum mudar o nome, porque o nome mesmo de São Bartolomeu era Natanael, né? Um dos personagens do Evangelho que nós acabamos de ouvir. É interessante que o chamado de Natanael não foi diretamente, foi indiretamente. Teve alguns discípulos que Jesus se aproximou e disse: Venha. Natanael, quem vai chamar Natanael é justamente quem vai apresentar Jesus para Natanael é Filipe, né? O evangelho começa assim: Filipe se encontrou com Natanael e disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Então nós encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. É interessante que Natanael vai logo responder: mas de Nazaré pode sair coisa boa? Aí é bom a gente observar que Filipe podia ter ficado com raiva de Natanael, né? Mas, no entanto, Filipe não fica com raiva, ele continua firme porque ele tem convicção do que ele está falando e ele simplesmente vai responder para Natanael: Venha e você verá. Por que que Filipe diz isso? Por que que Filipe responde com tanta propriedade? Porque Filipe já tinha feito a experiência, ele já tinha encontrado com Jesus, ele já tinha experimentado, ele já tinha partilhado, ele já tinha testemunhado, né? E agora ele
pode, com autoridade, apresentar para Natanael a figura do Messias, Jesus de Nazaré. E por que Natanael diz, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque estava escrito nas Escrituras, e Natanael era entendedor disso, que o Messias viria, né, nasceria em Belém da Judéia e não em Nazaré. E quando Filipe apresenta Jesus para Natanael, vai dizer que ele, né, que era o Jesus vindo de Nazaré. Certamente Natanael deve ter pensado, esse meu amigo Filipe está enganado. Ele não sabe nada das Escrituras, né? Mas Filipe não se chateia, fica tranquilo e só simplesmente responde: venha e você verá. E depois, em seguida, Jesus vai encontrar com Natanael. E aí Jesus vai fazer alguns elogios para Natanael, eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade, né? E aí Natanael vai dizer: e tu me conheces? De onde mesmo? E aí Jesus vai responder: antes que Filipe chamasse você, eu vi você debaixo da figueira. E aí, nesse momento, Natanael muda de ideia, né? Ele muda as suas convicções. Por isso ele vai responder com muita autoridade, com muita propriedade: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus vai dizer assim: você está acreditando só porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? No entanto, você vai ver coisas maiores do que essas. E aqui Jesus está falando: olha, se você continuar fiel, né, a mim, se você me seguir e continuar fiel a mim, você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai experimentar um outro tipo de vida, né? Você vai experimentar muita coisa, você vai ver muitos milagres, você vai ver muitas pessoas sendo curadas, me seguindo, né? E aí é interessante que depois Jesus vai dizer assim: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui é para dizer, com a presença de Jesus, o céu se encontra com a terra. E Jesus é esse elo de ligação entre Deus e a terra, entre o céu e a terra, entre Deus e as criaturas humanas. E aí Filipe vai se render e vai ser aquele que realmente vai seguir Jesus até as últimas consequências. Diz a história que ele também foi martirizado, né? Ele também foi morto, né? Assassinado, e diz que tiraram a pele dele, né? Como se tira a pele de um animal, para dizer que tamanha foi a sua fidelidade, quando ele assume, quando ele conhece. Primeiro ele questiona, e é interessante esses questionamentos. Esses dias nós refletíamos o evangelho da Anunciação, e Maria também questiona, né? Tanto Natanael quanto Maria e outros também questiona, quer saber como é que é isso, e precisa ser assim. Porque às vezes a gente é muito alienado, tudo que o povo diz a gente vai acreditando, tudo que dizem por aí, né? Vai acreditando e não questiona, não se pergunta, não tem pergunta, não tem nada. A pergunta, ela é interessante para esclarecer as coisas, né? Para esclarecer. Porque Natanael, ele queria saber em que chão ele estava pisando, né? Ele queria saber mais sobre esse mestre, sobre aquele que depois ele iria dar uma resposta, né? De seguimento, ele iria seguir. Então Jesus vai conversar com Natanael. A gente percebe que no evangelho, tanto Filipe, que foi aquele que falou pela primeira vez de Jesus para Natanael, quanto Jesus, não alteram a voz. Eles continuam serenamente e vão falando, né? E vão vivendo, e Natanael vai fazendo essa experiência, né? Vai fazendo essa experiência de Deus. Eles não impõem nada, às vezes a gente quer impor, né? A gente temos que tomar muito cuidado, sobretudo nas nossas comunidades, essa questão da imposição. A gente não deve impor nada. Mas, através do nosso testemunho, do nosso jeito de ser, a gente pode ir apresentando aos poucos Jesus. E eu te pergunto, de que jeito você evangeliza? Você evangeliza com palavras ou você evangeliza
com o seu testemunho, com o seu gesto, com as suas ações. É mais convincente, né? Quando eu apresento Jesus através das minhas ações, através dos meus gestos. Dá para convencer. Agora só quando fica só no blá blá blá, muitas palavras, muitos discursos, e aí na prática nada, né? Às vezes eu falo de amor, mas eu vivo faço, né? Verdadeira guerra com tudo. E aí há uma contradição, né, na nossa palavra, não há coerência, né, entre a minha ação e o meu ensinamento, né? Então que o Senhor nesse dia de hoje ele nos ajuda a refletirmos melhor sobre a nossa opção de vida, se realmente nós temos firmeza naquilo que a gente assume, Filipe, como Natanael, ou seja, São Bartolomeu, hoje para nós São Bartolomeu, que foram fiéis até o fim e assumiram também as consequências dessa fidelidade. Todos, a maioria dos discípulos, quase todos, foram assassinados. Dentre eles, o nosso santo de hoje, São Bartolomeu, que foi retirado, né, toda a sua pele. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.